Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma segunda-feira, mais um programa, mais um Conectado com Cristo. Programa que te conecta a quem? Ao Evangelho. Eu quero iniciar esse trabalho, esse programa. Quero iniciar esse programa trazendo uma palavra para o teu coração, que está lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que vai dizer assim: tenho por certo que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Aquele que iniciou em você a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Lembre-se que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nos momentos em que você acha que acabou. É quando você acha que não tem mais forças. É quando você acha que já está acabado. É aí que Deus se apresenta. É nessa hora que o poder do Senhor se manifesta. Lembre-se, não está acabado. Deus não acabou aquilo que Ele começou em sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não se aparte nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Mas permanece para sempre. Fique firme, porque aquele que começou só está aperfeiçoando o seu poder em ti. Receba em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer nessa noite, queremos te bendizer, enaltecer. Talvez os nossos telespectadores que estão nos assistindo dia, amanhã, à tarde, seja qual for o horário que ele esteja assistindo, o Senhor possa abençoar o dia que se chama hoje. Deus, que o teu poder venha se manifestar, que a tua obra venha a ser concluída nesta vida, que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, que toda palavra de maldição, que toda palavra ao contrário, que tudo que se levanta para destruir essa vida seja aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Nós clamamos agora, Senhor, ser conosco agora nesse programa. Usa a tua filha, ó Pai querido, que tudo que ela for falado, que ela falar aqui, tudo que for falado através da sua vida, dos seus lábios, seja, Senhor, banhado no teu sangue, seja banhado no azeite, na tua unção, que vidas venham ser alcançadas para a glória do teu nome e que só o teu nome seja glorificado. Nós oramos ser conosco nesse lugar. Senta conosco nesta mesa, participa, fica à vontade. Nós te convidamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Está conosco, convidada maravilhosa, é um prazer em recebê-la, né? Eu quero desde já agradecer a você e eu tenho certeza que esse dia será um divisor de águas em muitas vidas, não só na sua vida, na minha vida, mas em muitas vidas. Eu acredito que o seu testemunho alcançará e que cadeias serão quebradas através de ti, né? E eu quero já iniciar o programa perguntando quem é Daniele Serpas. Graça e paz, boa noite, minha pastora Paloma. Hoje, atualmente, Daniele Serpas, ela é uma missionária, né, da Casa do Senhor, né, assim que Ele me fez, né. É uma mãe zelosa, uma esposa sábia e que tenta sempre estar na direção do Senhor e na obediência dEle, fazendo assim aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Assim diz lá em Romanos, né? E falar sobre mim eu me emociono um pouco. Porque eu tive que vencer algumas barreiras, né? Vencer até a mim mesmo. Eu tive que vencer para me estar no lugar
hoje a qual eu estou, aonde Deus quis me colocar. Porque não tem como eu falar da Daniele Serpos e não falar sobre Deus. Porque eu sou uma superação. Eu sou um milagre de Deus. E eu só tenho a agradecer, eu sou grata a Deus tudo que Ele fez, tudo que Ele tem feito e tudo que Ele ainda vai desfazer. Eu quero te perguntar como é que foi a sua infância? Então, Paloma, a minha infância foi assim, bem turbulenta, né? Eu digo um pouco sofrida porque teve algumas coisas que hoje em dia eu escuto de algumas amigas minhas, né? Ministerialmente falando, que teve algumas coisas assim que eu não passei. Mas eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu perdi meus pais muito cedo, não vim de um berço evangélico, né? E a minha mãe, ela veio de um berço espírita. A minha avó materna, eu assim, antigamente eu titulava, né? E hoje eu tenho um entendimento que ela mexia com algo de bruxaria, né? E eu falava para minha irmã, nossa avó, ela é bruxa. Mas não é sobre isso, porque antigamente eu era uma garota, uma menina, não tinha um conhecimento. Mas hoje eu acredito que ela mexia com coisas muito ruins, espirituais. E a gente vivenciamos isso na nossa vida, no nosso ciclo familiar. Mas independente da minha avó ter sido essa pessoa, ela sempre nos ensinou ter um bom caráter, sempre nos ensinou ser uma pessoa digna, né? E sempre nos ensinou a ser bem vista na sociedade. Porque muitas das vezes a gente quer julgar pela religião. Não, e não é. É caráter. E Deus forja caráter, né? O caráter, eu acredito que já nascemos. E minha avó, dependente de qualquer coisa, ela sempre teve muito caráter. Então eu escolhi morar com a minha avó na separação dos meus pais, porque minha mãe saiu de casa, melhor dizendo, e meu pai era muito apaixonado pela minha mãe. E sofria muito, porque a gente vê o histórico assim da mulher hoje em dia sofrer na mão do homem, né? Não, meu pai sofria na mão da minha mãe. E não digo isso porque eles não estão presentes, eu digo isso porque eu vivenciei algumas brigas, algumas discussões, algumas agressões, verbalmente falando, como agressão fisicamente também, no caso dela com ele. E aquilo ali, eles se separaram, eu sem entender porque era muito jovem, mesmo com aquela turbulência, naquele ciclo familiar, eu queria meus pais junto, né? Porque toda criança, né, quer os pais junto. Mas mesmo assim eles se separaram, meu pai sofreu muito e começaram a me perguntar com quem eu queria morar. E eu fiquei meio dividida e preferi pedir para morar um tempo com a minha avó, a qual minha avó já cuidava das minhas irmãs mais velhas, do primeiro casamento da minha mãe, porque eu acredito, Paloma, que era uma praga hereditária, sabe? Mas elas saíram, ficaram com a minha avó, eu resolvi ficar também até decidir esse tempo, né, com quem eu iria morar. E minha avó morava numa comunidade e ali eu tinha facilidade de brincar, facilidade de ter uma infância, né? Com as minhas irmãs, juntamente com a minha avó. E a gente começamos a ver algumas coisas, né? Sobre a vida dela espiritual e começamos a vivenciar coisas não muito boas. Porque mesmo a gente na parte da infância, a gente tinha coisas de criança, mas a gente aprontava um pouquinho, minhas irmãs aprontavam muito mais. Então começou assim algumas agressões físicas, algumas correções, mas ao meu ver eram muito pesadas, entendeu? Mas aquilo ali para eles era uma correção para não dar algo de errado, para não dar para a vida errada, assim eu escutava eles falarem.
Mas até hoje, assim, hoje eu entendo que era a mão de Deus me guardando desde aquela época, porque eu era a única que não apanhava. Todo mundo apanhava. A minha irmã do meio apanhava muito, e quando um batia, todos batiam. E aquilo ali começou a formar uma lacuna no meu coração, e batia mesmo, como se batesse em animal. Vinha minha avó batia, daqui a pouco meu tio batia, daqui a pouco minha tia batia. E aquilo ali eu comecei a ficar, não digo traumatizada, porque a gente já tinha uma certa resistência, a gente já nasceu, a nossa família já tem essa resistência. Mas eu fiquei assim com aquela lacuna, com aquela mágoa dentro de mim, de não entender, tudo bem, errou, mas para que tanto? Por que tanto? E ali a gente tinha que passar por aquilo, minha irmã passava por aquilo e ficava alguns dias muito triste, muito chateada, muitas das vezes machucada, dolorida. E tinha uma discussão entre a família, porque muitos aceitavam, mas também não queria se meter, porque não queria assumir a responsabilidade, né, da gente. E aquilo ali, eu fui crescendo com aquilo ali, vendo aquilo ali, né? E aquilo ali começou a me dar uma certa revolta, né? Por eu ser mais nova, eu falei, se vir me bater, eu não vou aceitar. Mas a mão de Deus nunca deixaram que eles me batessem. E eu aprontava também junto com elas, mas eu não sei se é por eu ser caçula, eu não sei o que acontecia, mas eles não me tocavam. Mas tocava nas minhas irmãs, principalmente na do meio. Depois a mais velha casou, foi viver a vida dela e ficou só a minha irmã do meio e eu. E ali eu resolvi voltar a morar com meu pai, decidi, né, a morar com meu pai, e o meu pai se dedicou a mim, né? Eu digo, minha irmã do meio fala que eu era filhinha do papai. E realmente, meu pai se dedicou muito a mim, ele trabalhava em 2 trabalhos e me dava, assim, de uma pessoa de classe baixa, tudo que eu poderia ter. Eu estudei em colégio particular, tive alguns brinquedos que, ao meu ver hoje, uma pessoa da classe que eu vivia antigamente não ia ter condições, mas ele fazia ter condições. Então eu sempre vi a mão de Deus sempre comigo, até mesmo na minha parte da infância. Porque se eu queria uma Barbie, eu tinha uma Barbie. Se eu queria uma roupa, eu tinha uma roupa. Se eu queria uma bicicleta, eu tinha uma bicicleta. Se eu queria uma casa, um teto, eu tinha um teto. E meu pai, ele sempre fez tudo. Da casa às coisas necessárias que uma criança precisa ter. Mas ao decorrer dos anos, né, eu sempre ia para casa da minha avó e minha mãe veio a falecer, né? Perdi minha mãe tinha 43 anos. Graças a Deus ela já tinha encontrado Jesus, já tinha se convertido, né? Eu acredito que hoje ela descansa no seio de Abraão, né? Isso que me torna muito feliz, que quando vai, né, em Cristo, a gente não perde, a gente ganha. E eu perdi minha mãe 43 anos de infarto, né, fulminante, e veio a notícia pra gente, porque ela não morava perto da gente, ela ia visitar muito pouco a gente, e aquilo ali me deu, assim, uma certa revolta que, embora eu não morava com a minha mãe, Paloma, mas eu sempre tive aquela figura materna, né? De eu precisar, eu sei que eu vou gritar, ela vai estar aqui. E ali eu voltei a morar com a minha avó, né? E ali eu me envolvi no mundo do tráfico. Ali começou uma história, começou os meus processos, né? E meu pai arrumando uma festa de 15 anos, e eu sem saber, eu era muito, assim, queria muito ter uma festa de 15 anos, acho que toda menina quer ter uma festa de 15 anos. E ele estava montando tudo, e quando ele descobriu, através do meu tio, porque eles não sabiam o que fazer comigo, para me tirar daquele processo. E contou pro meu pai, e meu pai parou de falar comigo, cancelou minha festa de 15 anos, mas não poderia cancelar o bolo, me deu o bolo e falou, agora você vai lá para a comunidade bater parabéns com quem você escolheu. E aquilo ali criou mais uma ferida em mim, que ali eu percebi que eu estava perdendo meu pai, meu amigo, ele sempre foi meu amigo. E eu, como eu estava com a cabeça assim muito virada, muito apaixonada
primeiro amor, primeiro namorado. E ele me oferecia tudo aquilo que meu pai me oferecia. Eu tinha todas as coisas boas, porque era um dinheiro. E era muito dinheiro. Então, eu tinha tudo aquilo que eu queria ter, eu tinha. Se eu quisesse uma roupa de marca, eu tinha uma roupa de marca. Se eu quisesse um brinquedo, que eu era uma menina, ele me dava um brinquedo. Chega a ser, né? Engraçado, mas realmente aconteceu. E aquilo ali me envolveu, né? Me envolveu de uma certa forma que eu não sabia como sair. Porque eu tinha tudo o que eu queria e tinha poder. E com a menina que não quer poder. E aquilo ali foi criando uma bola de neve até que eu me envolvi muito com ele. Virei mulher dele, atual. E comecei a vivenciar as coisas, né, dali da comunidade. Ter fama, ter poder, ter tudo o que eu queria. E um belo dia, uma certa feita, meu pai veio a falecer, sem falar. Eu não estava falando com ele, e essa pessoa que eu estava falou para mim, é dia dos pais. Pega um dinheiro, vai no shopping, compra um presente pro teu pai e leva. E eu falei, então tá bom, eu vou levar. E chegando lá, soube a notícia que ele tinha passado mal, eu não estava mais ali. Mas eu já tinha enfrentado com meu pai, algumas vezes ele tinha sido internado, mas eu não sabia o que tratava, porque ninguém tinha me aberto. E quando eu fui até o hospital, aí sim, eu descobri que eu perdi o meu pai pro câncer. E ali eu fiquei sem saber o que fazer, porque o perdão é quando está em vida. Depois que o suspiro de vida acaba, não tem como pedir perdão. E aquilo ali me amargurou muito, sabe? E eu fiquei pensando, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E eu me agarrei nessa pessoa que eu estava, confiei nessa pessoa que eu estava, mas aí foi ficando um relacionamento abusivo, agressivo, dominador. As coisas que eu fazia, eu já não podia fazer mais. Tive que parar de estudar, por ciúmes, por não poder frequentar alguns lugares, estar em alguns lugares por ser, né, estar envolvida com essa pessoa. E aquilo ali começou como se eu estivesse numa caixinha. E aquilo ali foi me incomodando, porque eu sempre fui livre, né? Sempre, minha avó foi sempre muito rígida com a gente, mas sempre deu algumas liberdades encaixado naquilo que ela achava que era certo. E quando eu me vi presa por uma pessoa que não é assim meu sangue, sim um relacionamento, eu falei, não é pra mim. E eu resolvi me desconectar daquela pessoa, encerrar aquele ciclo. E não aceitou a pessoa. Mas eu saí da comunidade, fui morar com a minha tia, né, num bairro próximo um pouco daquela comunidade, e ali eu tentei formar uma nova história, uma nova vida, sozinha, né? Porque quando nós formamos uma nova história com Deus, Ele nos garante. Mas ali eu não conhecia ainda Jesus, né? Minha mãe era até evangélica, mas eu só ia. Nunca tive um compromisso, nunca tive um relacionamento com Jesus. Só ouvia falar, mas nunca tinha visto, né, a presença de Cristo em minha vida. Então eu fui para ali, fiquei, e minha tia me ofereceu algo melhor, uma pessoa digna de viver, né? E ali eu voltei a estudar, e ali ela foi me dando uma criação boa, como se fosse uma filha, né? Comecei a fazer alguns tipos de cursos, mas eu sempre tive saudades, né, de rever minha família que morava na comunidade,
de rever minhas amigas de infância, que moravam na comunidade. E até um certo dia que eu fui. Aí eu vou lá ver que eu mudei de vida. Eu vou lá para eles verem que eu mudei. A minha história não acabou assim. Porque minha avó tinha muita mania de dizer assim, né? Espraguejar as filhas, as netas. E ela falava assim, muito direcionada para mim. Eu nunca apanhei fisicamente, mas eu acredito que eu sofri agressão verbalmente. Ela sempre falava para mim, você é a ovelha negra da família, sua neguinha. Você não vai ter futuro, você vai ser igual sua mãe. Então, essa era aquela palavra dela, juntamente para minhas irmãs. Mas a gente tinha uma promessa, porque minha mãe relatou uma vez pra gente, pra mim, pra minhas irmãs, que são 5, 3 meninos e 2 meninos, e ela falou que uma vez uma mulher de Deus entregou que as 3 filhas dela iam ser do altar. Tinha uma promessa com Deus. E mesmo que ela não visse que a promessa iria se cumprir. Então, acredito que ali foi quebrada uma maldição hereditária. Mesmo antes dela fazer a partida, foi quebrada. Então, aquilo ali era um jugo sobre nossas vidas. Aquela palavra, né, que ela falou contrária sobre nossas vidas. Então, eu queria mostrar para ela que não tinha sido do jeito que ela queria ser. Que fosse. E eu fui lá nessa comunidade. Quando eu cheguei nessa comunidade, eu fui surpreendida por uma ameaça. Um decreto de sem saber de nada. Eu acredito ali que Deus ele me deu um livramento ali. Eu pude entender Salmos 91, verso 7, que diz: 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque eu saí dali com vida pela honra e glória do Senhor. E tive que sair do bairro. E ali eu vim para outro bairro morar com uma prima minha. E ali realmente depois eu continuei mergulhando no lamaçal do pecado. Voltei a me envolver de novo com coisas erradas, as mesmas coisas que eu me envolvi lá atrás. E comecei a pegar uma certa idade adulta, porque eu era mais jovem. E ali eu fui começando a ter consciência das coisas, né? E ali eu continuei fazendo muitas coisas que hoje em dia eu vejo como não agradava a Deus mesmo, eu não tendo essa convicção. Mas eu acredito que eu tinha uma história com Deus e tenho uma história com Deus. Porque senão ele não tinha me livrado de tantas coisas. E ali eu me envolvi no espiritismo, né? Fiquei 15 anos no espiritismo, vivenciei muita coisa, fiz muita coisa. Mas eu acho que tudo é um propósito debaixo do céu. Porque hoje, pela misericórdia e pela graça, a palavra de Deus me usa com tanta potência que eu sei com quem eu tô falando. Tanto de um lado como do outro. Hoje, eu conheço, né, o outro lado. E hoje eu conheço o lado de Cristo. Hoje, eu creio e vivo um mundo espiritual, portal aberto. Eu sei qual guerra eu tô lutando e com quem eu tô lutando e qual armas usar. Porque eu vivi o mundo de lá. E passei por muitas coisas no mundo de lá. Muitas pessoas falam, é um caminho sem volta, só se você quiser. Só se você decretar que aquele é um caminho que você não quer voltar. Mas quando encontramos Cristo, Ele oferece outro caminho. Ele escreve uma nova história. E
Depois disso tudo, eu saí dali porque eu tinha tipo uns flashback assim de isso não é pra mim? Uhum. Eu não tô no caminho certo? Uhum. Será se minha mãe estivesse aqui, ela gostaria que eu estivesse nesse caminho? Será se o meu pai estivesse aqui, ele gostaria que eu estivesse nesse caminho? E ali eu perdi meu pai, saí dali do meu convívio familiar, onde que minha família foram criada, morava, eu perdi o contato com todos, toda a família. Perdi o contato com todos, tive que trocar de número, tive que fazer várias coisas e perdi contato com todo mundo. E ali eu comecei a viver como uma pessoa sozinha. Você já tinha? Eu tinha uns 16 para 17 anos. Quando o mundo você ainda tem? Eu sou uma jovem. Eu tô entrando no mundo do espiritismo para encontrar refúgio, encontrar amor. Porque a pessoa ali dentro me oferece amor. Me oferece um braço para me abraçar, um ombro para me chorar e um porto seguro para que eu me mantenha segura. E ali eu chamava de mãe, mas não sabendo que a mãe era outro sentido. Eu abracei como uma figura materna, ao meu ver, Uhum. né? Mas realmente não era isso, né? Às vezes as pessoas usam outras pessoas, né? Quando estamos vulneráveis, né? Eu não acredito, não só as pessoas, mas o inimigo usa as pessoas para nos usar, melhor dizendo. Sim. Às vezes as pessoas não estão nem sabendo, em sua sã consciência, o que está fazendo. Está ali totalmente tomada por uma interferência maligna, né? E comanda a sua mente, comandando a mente, comanda todo o seu corpo. Como foi a sua experiência dentro do espiritismo? É muito real. É muito real. O mundo espiritual existe e é verídico, tá? Os dois lados existem. Eu acredito que o céu e o inferno é muito real. E o portal hoje em dia está muito aberto. Eu vivi muita experiência ali dentro de coisas assim que é sobrenaturais. Realmente, se não for algo, assim, é algo do maligno mesmo, porque não tem como acontecer, não tem como a pessoa fazer, não tem como a pessoa ter coragem. E eu vivi, assim, experiência de coisas que, assim, só vivenciando mesmo pra ver que é real. Eu não sei nem como explicar, assim, em palavras, tudo que eu vivi ali dentro, porque foi 15 anos, né? Não foi 15 dias. Então, muitas coisas eu vi, muitas coisas são feitas, muitas coisas acontecem, muitos pactos acontecem, né? E muitas coisas, assim, sobre casamentos, famílias, crianças, muitas coisas, Paloma, acontecem no mundo do espiritismo. Tem pessoas que você não acredita que aquela pessoa teve coragem de pedir, né, um, como eu posso verbalizar, uma entidade fazer isso. Você olha para a pessoa, não acredito que está pedindo isso. Não acredito que quer isso. A destruir Sim, sim, sim. Lógico que tem aquelas pessoas que estão ali dentro para buscar uma certa proteção, tá? Um certo refúgio. pessoas que vêm pra crescer. Também para crescer, para ter segurança, tá entendendo? Para que nada venha acontecer. E tem pessoas que fazem realmente maldades, entendeu? De fato, realmente quer o que é seu.
e faz de tudo para obter o que. E, de fato, muitas pessoas sofrem, né, algumas coisas sem saber o que está sofrendo por isso. Porque pessoas fazem, de fato, e muitas das vezes não aparenta que faz. Você falou sobre portal, né? Como é que se abre? Às vezes existem pessoas que têm portal espiritual. E quais são os portais que abrem, as pessoas abrem para que os demônios eles atuem através desses portais. Algumas palavras. Às vezes a gente vê, né, as pessoas falando algumas palavras que, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu costumo falar na minha casa que nada a ver tá levando muitos pro inferno. Portais, palavras, atitudes, alguns tipos de comportamentos também. Como assim? Comportamentos. De duas fontes não jorra água, um tipo de água. Em uma fonte, melhor dizendo, não jorra dois tipos de água. E você tem que saber quem você está servindo. Porque muitas pessoas falam, macumba não pega crente. Não pega se você estiver posicionado e não tiver uma vida com Deus, né? E tem portais também, como assim, atitudes, comportamentos que eu tenho dentro da minha casa. Certas legalidades que eu dou dentro da minha. Por exemplo, nós que somos evangélicos, nós temos o costume de oferecer tudo a Deus, de consagrar tudo a Deus. Ali você está fechando um portal. Porque tudo é consagrado. E que é consagrado a Deus, e Deus ele fala, os meus o maligno não toca. Tudo que é consagrado a Deus, o inimigo não pode tocar. Então, eu consagro tudo que entra dentro da minha casa. Porque muitas das vezes eu posso ganhar alguma coisa que ali já é algo preparado para minha vida, sem eu saber. Mas por eu pegar e apresentar e consagrar ao Senhor, ali já foi quebrado. Palavras profetizadas sobre os nossos filhos, sobre os nossos esposos, sobre a nossa casa. Isso é uma legalidade. Às vezes a gente, não tem nada a ver. Tem muito a ver. Certas atitudes dentro do nosso lar, do nosso vínculo familiar, certas discussões desnecessárias. Ele precisa somente de uma brecha, Paloma. Deus, ele precisa de uma porta, bate, e quer que você convide o inimigo, não. Ele precisa somente de uma brecha. E ele entra e faz a ruaça. Muitas das vezes é coisas que a gente passa ao nosso ver despercebido, sem discernimento do Espírito, quando nós não obtemos. Porque até o nosso tutano, nós que somos evangélicos consagrados. Eu tive uma experiência que Deus me fez lembrar, quando eu estava no Espiritismo, fomos fazer um trabalho no cemitério, e quando chegamos num certo sepultamento, os espíritos falaram, não, aí não pode mexer. Aí tá guardado pelo cara lá de cima, porque ele guarda. Ele guarda. E eu fiquei, aquilo ali foi me despertando um pouco. Calma aí, como assim? Porque pra mim ele... Pra mim eu tava servindo que podia tudo. Como é que não pode tocar? Como é que a gente não pode fazer? Não, aqui não pode. O cara lá de cima. Quem é esse cara lá de cima? Eu comecei a pensar, era o mesmo cara que minha mãe servia. Comecei a pensar. E outras coisas que foram acontecendo.
pessoas que foram fazer obras, feitiçaria. E falava, não, pessoal, eu não posso mexer, não. Como assim? Não pode mexer? Como? Eu falava, não, acho que eu estou no lugar errado. Não é possível. Mas eu nunca perguntei, sabe? Eu nunca questionei. Porque eu tive isso comigo, essa educação, de ser uma pessoa obediente. Eu sempre servi as trevas com obediência. Por isso que hoje eu prezo muito a obediência a Deus, porque eu me doava muito para as trevas. Então, nada mais digno de eu me doar a quem me livrou, me deu vida diversas vezes, porque eu renasci diversas vezes. Por que eu não me doar? Eu sou obediente a esse Deus que pode, realmente hoje eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Igual fala em Lucas, capítulo 1, verso 37, para Deus nada é impossível. E verdadeiramente não é. Eu vivi e continuo vivendo essa mensagem. Você falou sobre obediência. Você vem lá, de lá, e lá do outro lado é diferente, né? Não é na graça. Não, Desobedeceu, tem isso. Vamos falar na nossa linguagem, tem disciplina. indisciplina. E de verdade. É porque já aconteceu por eu ter entrado na minha fase de jovem, eu queria viver uma vida de jovem. Eu tinha até uma obediência, mas eu não tinha uma responsabilidade. Eu não tinha um amadurecimento. Para mim, tudo era festa. Eu estava ali, como eu falei para você, buscando uma segurança, um porto seguro, em quem apoiar, né? Porque primeiro eu tive amizade com a pessoa responsável daquele lugar. Depois, sim, eu fui ter uma responsabilidade com as entidades. Então, eu vivi apoiando, vivi em disciplina. Porque, realmente, ali eles levam as coisas. A gente não olha para responsável do lugar é de cabeça baixa. A gente jamais discute com ele. A gente jamais tem alguma função para ser feita no dia, estão todos lá. No horário. Não tem atraso, não tem não posso, não tem desculpa. Não tem. Por isso que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E quando nós viemos de lá, não desmerecendo um povo que não tem esse conhecimento, a gente leva as coisas muito sério. Porque lá nos chamavam de cavalo, eles nos chamam de filho. E ali a gente começa a ter muita responsabilidade. É amadurecer, amadurecer. Sobre isso. E ali tem tudo um ritual, né? Você chega, você tem que estar preparado para tal coisa. Tem que ter uma preparação. Mas de qualquer maneira. Não entra de roupa de qualquer maneira. Lá não entra pessoas com roupa pelada. Não pode. Não entra. Vem uma pessoa, pega um pano, te envolve, aí sim você. Decote, roupa curta. Tem certas roupas que também não pode. Blusa de time, não pode. Chega a ser assim, né? Engraçado, mas verdadeiramente lá eles têm. Ele dá o livre-arbítrio. É uma coisa que a gente não tem lá. Não tem. Eu, inimigo, tinha vergonha, Deus não. Eu, por causa de um presente que eu prometia dar, deixou pelada na rua. Nua. Na época que eu servi a eles. Eu passei muitas coisas lá. Muitos aprendizados. Muitos. E hoje eu trago pro meu mundo, né? Meu mundo evangélico. E tipo assim, e eu fazia o certo, tem que fazer muito mais aqueles.
Porque Deus, ele me dá. E ele é amor, ele é consolador. Ele te oprime. Não. E não te toma. Ele não te toma nada. Ele te dá a promessa. Muitas das vezes tem pessoas que confundem de ser provado e tomar. Deus não toma a promessa, ele te prova para saber onde está teu coração. Foi assim que foi lá em Gênesis com Abraão. Deus, ele não queria Isaac. Jamais. Ele queria saber onde que estava o coração de Abraão. Deixa eu ver se está em mim ou na benção. E muitas das vezes a gente começa muito bem, mas quando Deus, ele cumpre com a promessa, a gente bota a benção na frente do abençoador. E não é sobre isso. E eu relato esse texto porque eu vivi mesmo, Paloma, alguns textos bíblicos. Te relatei o Salmos 91, vivi esse, e né, depois eu vou entrar um pouquinho sobre ele, quando tentaram tomar minha filha do centro, né? Então Deus, ele soprou esse texto bíblico no meu, porque eu já estava colocando muito a Deus no lugar do abençoador. Então, como não servir esse Deus? E aí, quando é que Então, Paloma, eu não saí do espiritismo para entrar diretamente para a igreja. Não saí. Né, mas ali eu vi que para mim já não dava mais. Porque a pessoa que era responsável, eu não gosto nem de falar como eles se titulam, a pessoa ali que era responsável ali do local, onde que tinha alguns, né, alguns rituais, começou a me decepcionar muito. Como eu te falei, eu fui para ali para ter um porto seguro. Então começou a me decepcionar com algumas atitudes, espiritualmente falando. Não falo nem de pessoas para pessoa. E eu falei, como assim? Não, se era para cuidar das minhas coisas, está fazendo mal para mim dentro das coisas? Falei, não, para mim. Porque eu sou assim. Eu honro quem me honra. Quem não me honra precisa que eu honre. Porque Deus, que não precisa de mim, ele me honra. Não que eu tinha essa ideia, né, lá, mas eu pensava assim, gente, eu faço tudo por ela. Por que ela tá fazendo isso comigo? E eu passei a ter tanta intimidade, eu comecei a ter uma espiritualidade quando eu comecei a ter maturidade com tanta profundidade que eles mesmos falavam comigo, as entidades, as coisas que ela faz. Então eu fiquei muito chateada e resolvi abandonar. Realmente eu não saí, eu abandonei. Não quero mais. Parei de ir. Ela falou, vem pegar essas coisas. Eu falei, não tem nada meu aí. O que é meu tá comigo. Aí o que eu faço? Faz o que você quiser. Ah, porque vai isso, vai aquilo, tipo, tá. Eu pensava nem que questão de eu ter medo ou não ter medo. Mas eu pensava assim, o que eu tenho pra perder? Nada. Tinha perdido meus pais, estava afastada da minha família, fiquei afastada. O tempo que eu fiquei no espiritismo, eu fiquei afastada da minha família. De todos, 15 anos. E eu pensava assim, pô, se eu falecer, eu vou ser enterrada até com um monte de gente. E comecei a fazer amizades. Foi quando eu me envolvi com uns amigos, também não era certo, né? E fui tomar conta de um estabelecimento e de umas casas perto desse estabelecimento, a qual a irmã dessa minha amiga, que me estendeu a mão, né? Mas eu também era envolvida, todo mundo envolvido. Ela falava muito de Deus para mim. E ela falou uma vez, vamos na minha igreja. Eu falava, quero saber de igreja, quero saber de igreja. Ai, vamos, mas eles eram tão, assim, as pessoas, mesmo que eram envolvidas com coisas erradas, eram as pessoas tão gente boa que eu acabei indo nessa igreja. Foi uma vez, foi o suficiente. Foi uma vez
E na época não era ainda a minha matriz, que hoje eu congrego, era ainda uma igrejinha, né, pequena, e o meu bispo na época era pastor. Ele era a oficina dele. E começou ali, ter uns cultos, e foi indo, virou uma congregação, e depois virou uma igreja. Ele botava carro pra dentro, carro pra fora, carro pra dentro, e foi crescendo. E ali, eu fui uma vez, conheci eles, que ela me apresentou, que ela fazia parte dali do ministério, me apresentou, aí de vez em quando eu ia, sabe, que eu achei, falei, pô, tem uma música tão legal aqui, me sinto tão bem, tão em paz, que há muitos anos eu não sentia essa paz. Eu não sentia essa segurança, sabe? Aqui eu tô seguro, igual diz um hino, né? Seguro então os seus braços. Uhum. Eu me sentia assim, abraçada, mas não tinha ninguém me abraçando. Eu falava, gente, que tá acontecendo? Eu falava e ficava com medo. Eu falei, cara, eu já fiz tanta coisa, eu vou cair aqui, mas eu nunca caí. E eu ficava pensando, falei, tá. Aí fui algumas vezes, depois parei de ir. Fui pra tentar ir na Igreja Universal, também não me encontrei. E quando eu parei de ir, o meu bispo, que antigamente era o meu pastor, me procurou. Aquilo ali me pegou. Não tem como você não ter um encontro com Deus, só se você não quiser mesmo. Mesmo. Mas eu queria algo diferente, sabe? Eu tinha uma lacuna enorme aberta. E o meu bispo, ele entrava dentro do bar com várias pessoas. Que tudo, digo assim, na minha palavra, tudo engraçado, sabe? Eu ali, toda engraçada também, com diversas coisas, não me cabe aqui. E ele nunca teve medo, nunca se reteu. E ele sempre passava, às vezes entrava com a esposa dele, a minha bispa, às vezes entrava pela condição do estabelecimento, deixava ela do lado de fora e entrava. E ele nunca desistiu de mim. Nunca. Eu honro a Deus pela vida desse homem de Deus. Que foi através dele que eu tive encontro com Deus. E todas as vezes que ele ia lá, no outro dia eu tinha que ir, porque ele falava que iria voltar de novo lá. E para ele não voltar, eu ia. Mas ele sempre voltava. E até um dia que eu resolvi ficar. Fui frequentando. E quando completou mais ou menos um ano, eu me batizei. Minha bispa sempre, vamos se batizar. Sempre semeando em mim um fruto, sabe? Eles ainda não sabiam todo o meu testemunho. Sabia do que estava vendo ali, o que estava acontecendo ali, um pouco daquilo ali. Mas não sabia que eu já tinha uma bagagem, bem bagagem lá atrás. Mas ele apostou em mim, acreditou no mistério. E eu honro a Deus pela vida do meu bispo Evanildo. Ele eu nunca vi, assim, nada. Porque muitas das vezes a gente vê, né, coisas. E eu conheço a vida dele fora e dentro. Isso também me pegou. E ele nunca me desprezou. Antigamente eu tava, assim, tinha algumas roupas que não era legal pra eu gostar, né, de roupas curtas, nuas. E ele sempre falou comigo. Pai do Senhor, minha irmã Daniele. Aquilo ali me constrangia. A esposa dele me abraçava. Foi parecida. Pai do Senhor, meu amor, me abraçava. Sabe, me trazia pra perto. E ali eu me sentia acolhida. O que eu queria lá atrás, eu obtive aqui na frente, na presença do Senhor, que tinha um propósito. E eu fui acolhida e a igreja me acolheu, o meu ministério me acolheu. Mesmo pessoas não acreditando em mim, que sempre tem o pré-julgamento, até mesmo quando você começa a crescer, tem pessoas que estão do seu lado que não aceitam. Enquanto você não é uma ameaça, que não poderia ser, não existe ameaça entre a gente, mas tem pessoas que têm esse tipo de visão. Enquanto não oferece ameaça, tá tudo bom. Mas depois, quando você começa
até mesmo se igualar. Já começa a se sentir ameaçado. Mas eu honro a Deus que meus bispos, eles são... Acredito que tem pessoas como eles, né? Mas eu encontrei eles, prefiro segurar. Amei. Acredito, porque eu conheço muitos homens e mulheres de Deus hoje em dia, em alguns lugares, que eu vejo que tem uma vida em santidade, uma vida no altar. Sim. Porque isso é referência. Isso é como se fosse um certo apoio para o novo convertido. Ainda mais da onde que eu vim. Eles nunca me julgaram pela minha aparência, nunca me julgaram pelo meu histórico. Sempre acreditaram no meu mistério, sempre acreditaram no meu potencial. E me ajudaram, né? Porque não é só você buscar. Você tem que ter tudo, discipular, você tem que tratar, você tem que fazer uma preparação junto com o Espírito Santo. Foi isso que eles fizeram comigo. Eu honro a Deus a vida deles. Eu honro a Deus a vida do meu ministério IPMCG. Eu honro a Deus porque ali eu tive um refúgio para longe. Ali eu tive uns líderes. Ali eu tive uma mãe na fé, um pai na fé. E depois Deus me botou outros pastores que é da nossa congregação, que eu fiz parte. Pastor João, a esposa dele, que me discipulou lado a lado. Hoje em dia não está mais no nosso meio, que Deus a recolheu. Vai fazer 1 ano agora, dia 27 de outubro, pastor José. Também. Esses 2 homens de Deus, essas 2 mulheres de Deus. E ali eu fui me encontrando, né? Fui me encontrando e fui galgando, espiritualmente falando, não falo nem de cargo eclesiástico, né? E fui usando tudo aquilo que eu tinha do outro lado pro bem, entendeu? Fui buscando a Deus, né? Fui me entregando, né? Fui continuar obtendo aquela obediência que eu tive lá antigamente, eu comecei a ter com Deus. E Deus, ele foi começando a cumprir promessa. Me batizei, né? Voltei a estudar, né? Acabei meu ensino médio completo, fiz alguns tipos de curso, Deus abriu uma porta de trabalho, né? Trabalhei de carteira assinada, galguei também dentro do meu trabalho, sobre a minha profissão, né? Que eu comecei como ESG, saí como encarregada. E lá tive alguns cursos, né? Também tive algumas experiências também ali dentro. Abri uma boutique de roupa. Assim, Deus foi realizando alguns sonhos. Casei, né? Meu esposo, homem que tem muita paciência comigo. Eu digo que ele tem assim, de Jó. Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, né? E a gente foi encontrando um com o outro, se encontrando, se reconstruindo, porque ele também tem um passado também que não é legal, não como o meu, mas todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um processo, todo mundo tem um passado, né? E ali a gente foi se encontrando um com o outro. Hoje em dia, quando eu conheci ele só era um levita, hoje em dia ele é um diácono da casa do Senhor, ministro da palavra, né? Um pai zeloso, graças a Deus tem uma filhinha de 4 anos, né? Meu esposo, eu honro a Deus pelo esposo que eu tenho hoje, né? Pelo esposo que ele me dá, né? Porque muitas das vezes a gente quer culpar Deus das nossas escolhas, porque pedimos, né? E não se botamos na brecha, porque a gente não muda ninguém. O nosso testemunho muda. O Senhor, ele muda e modifica as pessoas. E, graças a Deus, hoje estou aqui, né? Honra a Deus que ele também foi que não deixou desistir. O esposo Jonathan, ele sempre me dá maior apoio, até mesmo para mim vir hoje participar, né, desse podcast, Conectado com Cristo. Ele é fã desse projeto de vocês, que Deus continue abençoando vocês, ele sempre vê. E ele falou, não, filha, vai. Deus. Jonathan. Deus abençoe a vida. Obrigada pelo carinho e a audiência.
E eu falei também com os meus bispos, eles também estão intercedendo por mim, me deu maior força por estar aqui, né? Porque não tem como eu falar do meu testemunho, lógico que teve entrega, lógico que teve esforço meu querer também de querer mudar, querer uma nova história. Mas não tem como eu falar de mim do que eu não falar deles. Sim. Não tem como eu falar de mim e não falar do meu ministério. Não tem como eu falar de mim e não falar do meu esposo. E da bagagem que veio com o meu esposo, da família, porque a família dele também me abraçou. A avó dele me abraçou, ela também que fica com a minha filha quando eu vou ministrar. Hoje ela está com a minha filha, entendeu? Ela é uma mãezinha pra mim, ela é uma avó pra mim, eu chamo ela de vó. E eu falo, é a bagagem que veio junto com o meu esposo, mas eu honro a Deus por isso. Porque por causa do meu esposo e a bagagem que veio do meu esposo, que eu também obtive no livro, que é minha prima, prima dele, não é minha prima, eu falo minha prima, né? Porque eu preguei pra mim, né? A gente pega pra gente. Mas é por causa deles que tudo isso tem acontecido. Eles foram o acesso pra mim, tá aqui. Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, essa família, esse apoio do meu esposo é muito importante para o apoio dentro de casa. Ele super entende muitas coisas que acontecem, super entende e sempre às vezes me dá uma palavra. Quando eu tô no meio do furacão, ele me dá uma palavra. Eu falo, camarão, veio de Deus. A importância de O que eu enfrento, o que eu passo, ele também passa e Sim. vice-versa. Mas se você tá, porque desligado, graças a Deus, a gente sempre tá um conectado com o outro, ó, filho, ó, sempre tá buscando a Deus, a gente sempre tenta jejuando, sempre tenta estar ali, ter uma comunhão nossa e junta com Deus. Para quando eu precisar dele, ele tá direcionado por Deus. E vice-versa, né? Porque isso é necessário. Casamento não é só construído de sentimentos, é de atitude, querer dar certo. E apresentar para Deus, né? Eu costumo falar, Paloma, eu tenho várias caixinhas. E cada caixinha é uma chave. E cada chave é uma área da minha vida. E todos os dias eu abro essa caixinha, pego essa chave e trago pro direcionador. É Deus. o livro sobre o quê? Desculpa, que isso? Então, o livro fala do meu testemunho resumido. O que eu tentei resumir aqui, até pulei algumas partes que tá aqui também, que você falou, só para esclarecer, que você falou como eu tive encontro com Deus, né? Foi através dos meus bispos. E eu não tinha, assim, não conseguia desconectar de lá, por eu ter um ciclo de amizade lá. E eu infartei dentro desse lar. Minha pressão foi a 20. Eu cheguei, né, no hospital, me deram como princípio de infarto, mas eu acredito, sou médica, não fiz. Tentei fazer o técnico, mas eu vi que não era pra mim. Eu acredito que não tem um princípio de infarto. Ou você infarta ou não infarta. É porque pra eles não tem como, eles não conseguem declarar que é algo de Deus, né? Então eu meio que tive um princípio de infarto e ali eu comecei a me alertar para as coisas de Deus, né? Eu já tinha ido. E todas as vezes que eu ia para esse bar assumir o meu posto, minha pressão aumentava. Toda vez que eu ia assumir esse posto, minha pressão aumentava. Então eu falei, não, aqui não é mais para mim. E eu saí. Aí eu assumi algo com Deus. Aí entra, que eu tinha esquecido dessa parte. Aí entra esse testemunho aqui também. E depois, quando eu passei sobre isso tudo, e eu já obreira da casa do Senhor, eu já casada, eu já fazendo a obra, eu grávida, já com a minha loja, com o meu trabalho, meu esposo com o trabalho dele, veio a Covid. 2019 para 2020. Eu estava grávida de 6 meses. Eu fui cometida da ansiedade, da crise de ansiedade. Fiquei muito. Fiz tratamento no psicólogo, fiz tratamento no psiquiatra.
O INSS me encostou como distúrbio mental. Totalmente. E eu não conseguia ficar sentada igual eu tô Mas agora aqui. Eu andava o tempo todo. Tá? E que dias sem dormir. Exigia sem comer. Só comia. A única coisa que eu conseguia tudo. Via demônio em minha casa toda. E tinha uma entidade com um chapelão preto que ele falava pra mim, chegava na porta do quarto. E toda vez ele falava pra mim. E chegou uma hora que eu não conseguia dormir mais naquele quarto. Mudei pro quarto onde eu tava preparando o quarto da minha filha. Olha que eu conseguia dormir. E na época eu tinha uma cachorra. E todas as vezes, quando dava assim, entre 11h30 e meia-noite, ela começava a ficar em pé na porta do quarto. Ali eu via, tem alguém ali, eu não fazia nenhuma questão de olhar, porque, pela misericórdia de Deus e pela graça, eu tenho um dom de visão desde quando eu servi a elite. Então, eu acho que assim, tem os dons que a gente já nasce, né? E a gente só obtém para colado, não usar. Fazemos uma escolha. E eu já não olhava. E ali eu pensei assim, já era, agora que foi até aqui. Eu não via mais expectativa de vida de eu estar vivenciando aquilo ali. E chegou um momento que eu pensei até em tirar minha. Foi quando meu esposo me pegou e falou assim, quando eu não estiver em casa, você vai ficar com a minha mãe, quando eu não tiver... E quando minha mãe não puder ficar, você faz um rodízio comigo, né? Casa. Essa é a verdade. Mas tinha um momento que não tinha ninguém para ficar comigo, eu tinha que ficar sozinha. Aonde eu tive algumas experiências espirituais já com Cristo, né? Porque não adianta você falar do choro quando você nunca chorou. Eu tive umas experiências com Cristo e ali teve uma certa feita que eu tentei pedir o divórcio pro meu esposo e falei para ele, não adianta você cuidar de uma pessoa de distúrbios mentais que ele é home care, assim, ele tem dificuldade. Chegar em casa, cuidar de outro. Pode se deixar vivo. Ele falou pra mim, não. Eu casei com ele, eu falei, se você quiser, você vai falar, eu não vou saber. E aquilo ali me pegou, tá? Porque muitas das vezes a gente casa, mas eu não tinha esse amadurecimento. A gente sabe, porque foi tão rápido. A gente não entende, quando a gente não tem experiência com Deus, a gente não entende o agir de Deus. Eu namorei, noivei e casei em 6 meses. Uma turbulência. E dali eu entendi, não, comigo. Deus. Realmente tem pessoas que precisam. Pense em tudo que Deus tem feito. Tudo que Deus fez. E ali eu encontrei, minha família me encontrou pelo Facebook. Já tinha me procurado em tudo quanto é lugar, até na internet. Minhas irmãs me contaram, meus tios, minhas tias. Então eu entendo que Deus reconstruiu, escreveu uma nova história. E quando eu fui curada, porque entrou essa minha pastora que fez uma campanha junto com meus bispos pela minha vida, né? E ali eu comecei a tomar os medicamentos, uma campanha, oração, a igreja me abençoou. E ali eu fui melhorando, até o dia que eu declarei do inferno, baseada no céu, na convicção do Espírito que eu estava curada e parei de tomar aquele remédio. E eu mesmo botei hábito a voltar à minha vida normal. E ali criou esse desejo no meu coração de escrever um livro. Mas eu nunca falei pra ninguém. Eu achei aquilo ali surreal. Eu falei, vou passar vergonha. Como é que uma pessoa que é da comunidade não tem nenhum acesso, nenhum tipo de conhecimento e não tem nenhum tipo de condições financeiras para custear o valor do livro? E aquilo ali eu falei, Senhor, mas eu não penso assim, escrever o livro conversando com Deus, porque eu tenho essa mania de conversar com Deus, falando como eu tô conversando contigo. É real. E ali eu conversando com Deus, eu falei, mas eu quero só por benefícios financeiros. E nem
para minha glória, minha honra, porque a glória é dele. Eu quero cantar, meu Deus, porque pessoas como eu também estão passando. E muitas das vezes estão desacreditadas. Até pessoa dentro do nosso meio, tá? Porque hoje em dia estamos vivendo os princípios das igrejas. Tem pessoas que até acreditam que Jesus existe, mas não acreditam mais que Jesus existe. Jesus faz. Ele continua o mesmo da Bíblia. Ele ainda faz mulher estéril ter filho, que ele ainda ressuscita. Ele faz o paralítico andar, cego enxergar. As pessoas não acreditam. Porque não foi ele que mudou, foi nós que estamos muito desacreditados. Vivendo muito por vista e não pela fé. Né? Esquecemos tudo que Deus fez lá atrás, só queremos viver o hoje, que Deus vai fazer amanhã. E o que ele fez na minha vida lá atrás? E todos os livramentos que ele me fez, não me basta? Então, fiquei pensando nisso. E de repente, a pessoa lendo, né, uma história atual, né? Porque, tá, mas quem viveu isso na Bíblia? A gente tem nosso questionamento, né? Eu tinha muito nova convertida. Mas como viveu isso aqui? Quem contou essa história? Quem estava? Né? Ainda mais gente jovem, nossa mente, né, vai longe. E eu pensei, não, e eu quero que eles vejam que realmente existem pessoas que Deus faz. E se fez na minha vida, vai fazer na sua vida. Sim. Se Deus fez fez cumprimento de promessa na minha vida, me livrou, vai fazer na vida de outras pessoas. E aquele desejo nasceu no meu coração. Mas eu acredito e creio, Paloma, que antes de crescer no meu coração, já tinha crescido no coração de Deus, que Ele não bota nada em nossas vidas que não seja de propósito. E passou. E ali eu fui vivenciando vários tipos de promessas, vários tipos de processos, porque Deus nos aperfeiçoa para nos entregar algumas promessas nas nossas vidas, Sim. porque Ele não entrega nada que possa vir a gente se perder, ou a gente perder, né? Até que uma certa feita, a prima do meu esposo, que é minha prima, que a gente titulou ela como uma parteira na fé. Parteira por quê? Porque ela tá gerando várias mulheres, gerando várias. Porque através dela, através da Neia, a nossa coordenadora, fez um projeto de mulheres, projeto literário, né? E ela já tinha amizade com essa minha prima, a Tatiane, e chamou ela para escrever um livro e depois falou assim: vou botar uma responsabilidade. Escreve um livro e chama pessoas com testemunho impactante. E cada pessoa vai ter o seu exemplar, vai ter sua história, seu livro. E ela aceitou, que ela é ousada. Ela aceitou e ela foi pedindo direção a Deus, todas aquelas mulheres, fez um grupo e Deus foi dando detalhes para ela. E até uma certa feita, ela me ligou. E ela falou, preciso falar com você. E ela não é de ligar. Aí eu falo, ela não preciso falar com você. Depois eu falo. Que eu falo que ela é igual antibiótico. Some, aparece, some, aparece. E de repente, eu falei assim pro meu esposo, filho, eu tô com uma vontade de ir lá na igreja Nossa Prima, dá glória, dá um apoio, a gente apoia tantas pessoas. Deus, ele tem me tocado de apoiar primeiro os de dentro. Caso não adianta de apoiar os de fora, não apoiar os de dentro. E a gente fomos. Quando chegou lá, ela falou, quero fazer um gabinete contigo. E fomos pro gabinete dela, ela falou assim, eu fiz uma prova com Deus e Deus, ele revelou essa prova que eu fiz. Você foi a última pessoa que Deus me botou em memória. E falei assim, se ela aparecer na minha frente, Senhor, é ela, pra fechar. E você veio aqui, você nem sabia. Ela falou, quero te convidar para você fazer parte do grupo Convictas. Mulheres, e superar seus traumas, as suas dores. Mulheres que foram curadas para curar.
libertas para libertar, através do poder de Deus, através do Deus. E até ali eu não entendi muita coisa. E ela falou, tô te chamando para você fazer parte do livro. Aí eu falei, o quê? E na hora eu lembrei daquilo que eu falei lá atrás. E muitas das vezes, Paloma, a gente esquece certas orações, certas conversas com Deus, mas Ele não esquece. Ele não volta com a palavra atrás. Ele não volta com a promessa dele. Ele não se engana quando ele faz um projeto comigo e contigo e com você. Ele não se engana. A gente que se esquece das orações. Eu digo isso biblicamente falando. Zacarias esqueceu da oração que ele fez lá atrás, porque quando o anjo aparece para ele, ele não acredita, ele desacredita. Por quê? Porque os historiadores vão dizer, o grego afirma isso porque não foi aquela oração daquele dia. E muitas das vezes a gente ora, não cumpre, a gente esquece. Mas Deus não esquece. E nada que sai da boca de Deus é mentira. E Ele me fez lembrar daquela conversa que eu com Ele. E eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E Ele falou, só escreve, que o resto eu faço. E eu vivo essa mensagem. Lucas 1,37, para Deus não se. Toda vez que eu boto alguma assinatura, né, para alguém, eu sempre boto essa passagem, porque isso eu vivi isso. E ali começou outras guerras. Eu escrever o livro, porque é a minha história. Eu contar para você aqui, nenhum momento eu chorei, porque através desse livro teve algumas coisas que eu fui curada. Feridas que eu achei que estava cicatrizada e não estava. Gigantes que só estava adormecido. E ali eu tive uma superação verdadeiramente. Eu tive uma cura verdadeiramente. Tinha perdões que eu não tinha liberado. Tinha auto-me perdoar certas coisas que eu passei. E ali eu me perdoei, liberei perdão. Eu entendi qual era o meu chamado. Eu entendi qual é a minha identidade com Cristo. Porque quando você entende, Paloma, a tua identidade com Cristo, quando você entende o teu chamado, nada te para. Você não compete com ninguém. Você não compete cadeira, você não compete microfone, não compete nada. O seu foco é cruz. O seu foco é reino. O seu foco é arte. E o meu foco hoje é deixar um legado. Porque muitas das vezes estão me deixando herança, não legado. E muitas das vezes não estamos cumprindo nossa missão, a qual Deus requer que cumpra. E é muito bonito deixar legados e não herança. Herança faz parte, mas legado é essencial. E o livro é Mulheres Convictas Gerando um Propósito. Geramos um propósito, estamos gerando. E temos que estar convicta a gerar um propósito. Porque gerar propósito dói, te traz dor, te traz conflito, te traz perseguição. Penina perseguiu Ana. Por quê? Ela teve uma necessidade de ter uma penina. Senão Ana vai curar. E Deus não está grande a menina. Nós temos que crescer em graça. Ser mulheres guerreiro valente, que não retrocede. Tá bom? E eu acredito que, igual eu falei, esse é seu. Trouxe pra você. Onde é que encontra o seu?
Comigo mesmo Com e na você. CPAD também. Mas pode diretamente comigo. Nós vamos deixar aqui pra você procurar. E digo que esse livro, em nome de Jesus, depois eu queria um autógrafo, em nome de Jesus. É mais um livro que eu irei ler e eu acredito muito. Esse projeto De mulheres. é da missionária Neia, um grande mulher de Deus. É uma mulher que tem sido chamada, ela Eu acredito, Paloma, que são mulheres cheias de Deus, sim, sabe? Mulher cheia de Deus, elas abrem acesso para outras mulheres. Honra outras mulheres. Senta para ouvir a pau de outras mulheres. É mulher cheia de Deus, que não tem espírito de competição, que não tem medo de nada, porque o que é seu, ninguém vai tomar. E não existe isso entre a gente. Quando entendemos que estamos unidos em unidade, nós vencemos. O reino frutifica. Não tem ninguém que pare. E a Neia, ela é isso. Um beijo, Neia, pra você. Você é maravilhosa. Né? Abriu acesso para outras mulheres. Em nome de Jesus. Tem sido benção. Eu acredito que tem sido muito benção, porque outras mulheres têm desabrochado. Né? Tem sido... Eu acho que não só assim pra gente que ministra, as outras mulheres que às vezes não tinham poder de fala. É interessante isso. Isso não fala só sobre cargos, sobre ministros, ministra. Não fala também só bem sobre mulheres. Que muitos varões também compram meu livro. Muitos. E sempre fala pra mim, sempre me dá um retorno positivo. Sabe? Daniele, homem missionário, ó, benção, tá? Que testemunhos. Gente, isso porque quando a gente fala assim pra mulheres, né? Acha que é algo fechado. O projeto sim, mas o livro não. É para todos, jovens, adolescentes, para todos. Todos. Então você vai deixar uma palavra, aquilo que Deus colocar no seu coração. Aí eu começo com a oração. Eu inicio o programa orando. Você estará orando. Amém. É oração, muita oração, muito Poder. Pouca oração. Pouco poder. Nenhuma oração. Eu sempre falo que era um projeto falido. Improvável. Porém, posicionada em Cristo. Para o mundo você pode ser improvável, mas para Cristo ele te chama como filho. E eu digo assim, você que está aí, doutor, seja à noite, seja de dia, não se prenda em cenário. Deus, ele não precisa de cenário favorável para cumprir com aquilo que ele me prometeu e com aquilo que ele te prometeu. Somente creia, somente se posicione. E se estiver posicionado, se mantém na sua posição. Continua convicto do teu milagre. O mundo pode estar até em crise, mas estamos em Cristo. E estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Que Deus abençoe. E fique convicto, se Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida também. Sou uma superação. Você é uma superação. E Deus vai cumprir com tudo aquilo que Ele nos falou. Que Deus abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, diante de Ti, Senhor, quero Te agradecer. Quero ser grata pelo dia de hoje, por tudo que foi feito aqui. Tô agraciada, Senhor, por todos os benefícios que tem nos feito. Senhor, quero lhe entregar também, Senhor, esse projeto. Sim. Quero lhe entregar também, Senhor, também Conectados de Cristo. Quero entregar nossa pastora Paloma. Quero te entregar, Senhor, todas aquelas pessoas que ficam atrás dos bastidores, fazendo também isso acontecer. Sim. Quero lhe entregar a vida da Paloma, a família da nossa pastora, ministério. Quero entregar todas as pessoas que já passaram por aqui. Sim. Todas as pessoas que vão passarem por aqui. Senhor, que vem alcançar almas sedentas, Senhor, que já não acredita mais que o Senhor faz. Que eles venham ficar convictos, Senhor, que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir.
Levanta aquelas pessoas, Senhor, que estão caídas. Levanta aquelas pessoas que estão desanimadas, Senhor, entristecido. Tragam de volta ela para ti, Senhor, ela para o altar. Assim, Senhor, quero te agradecer. Já pedindo muito obrigado por tudo que tens feito em minha vida, no meu ministério, na minha família, e já honrando e bendizendo o seu nome. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.